Olá, empresárias e empresários, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Cozinheira a Empresária, patrocinado pela Cardápio Web, a melhor plataforma da América Latina para resolver o seu cardápio online. E hoje é com muita satisfação que nós recebemos a Tati Lorenzi, proprietária do Cachorrão Hot Dog. Ai, boa tarde. Que honra estar aqui com você, né? Honra é E minha. poder também conhecer um pouco da sua história. Acho que a gente deu uma conversadinha antes de começar. E eu me vi muito em você, assim, eu e a Milena, assim como você e sua mãe começaram. Então, é uma honra. Muito obrigada pelo convite. Ai, eu que agradeço. Gente, eu sou apaixonada por ela. Depois vocês seguem lá, porque elas são influenciadoras. Ela e a Mi são, assim, completamente... vivem a realidade do setor gastronômico. A Tati mais no quesito do cachorrão e a Mi de tantas outras marcas que ela também administra. Então, já fica o meu convite para vocês seguirem. Vou colocar o arroba delas aqui para vocês, tá? E eu queria que a gente já começasse, então, Tati, você contextualizando para as pessoas que ainda não te conhecem, ou que te conhecem, mas não conhecem a fundo a história do Cachorrão Hot Dog. Então vamos lá. Eu ganhei a Milena, né? Fui mãe com 14 anos. Então, eu enfrentava muita dificuldade financeira. E a convite de uma amiga que tinha um cachorro quente, eu fui trabalhar com ela de atendente de lanchonete. E surgiu então a oportunidade de eu comprar na lanchonete dela, porque um outro empresário no ramo também de cachorro quente faleceu nesse período. Então ela falou: amiga, se você comprar o meu aqui, eu compro o dele lá. E na época eu não tinha dinheiro, não tinha condição. Eu tinha um carro, fui lá, minha mãe financiou o carro no nome dela, então eu comprei o cachorrão. Sem conhecimento, sem entender nada do negócio, sem saber o que eu estava fazendo, mas eu só decidi aceitar. Sim. E na época a Milena morria de vergonha de ser a filha da dona que vende cachorro quente, né? Porque como ela era muito pequena, na época ela tinha acho que 12 anos, eu levava ela comigo. Então eu atendia, montava, prensava, fazia tudo. E ela me ajudava a atender os clientes, limpar as mesas. E sentia muita vergonha, e porque também ela faltava muito aos encontros da escola, ou ia fedendo a salsicha, bacon, cachorro quente quando Sim. ia, né? Então, sempre foi ali, desde o início, um grande desafio. Mas com o tempo a gente foi se apaixonando pelo negócio e os clientes também foram se apaixonando pelo nosso propósito, que era fazer o que a gente fazia da melhor forma que podíamos na época, né? Porque o cachorro-quente, na época, ele era tratado como algo bem de fim de festa. As pessoas faziam um cachorro-quente de qualquer jeito. Geralmente era muito carrinho de rua, né? E o nosso sempre foi um ponto fixo. Nós nunca tivemos carrinho. Sempre foi uma loja, né? Então, a gente fazia tudo, mostrava para os clientes como ele era feito. Então, sempre com muito cuidado, com muita higiene, com produtos de boa qualidade. Atendia muito bem o cliente. Fazia com que ele tivesse, de fato, uma experiência. E os clientes foram chegando. E as coisas foram acontecendo. E eu vejo, assim, que as pessoas, elas acham que para fazer algo, ter algo de sucesso, precisa fazer algo muito grandioso e diferente. E no início eu até pensava assim. Mas eu fui entendendo que eu consegui fazer algo grandioso fazendo algo muito simples, que é cachorro-quente, né? Então, com o tempo, como as coisas foram acontecendo, o movimento foi melhorando, eu fui entendendo que eu precisava fazer mais e melhor. Eu decidi estudar, então eu estudei gastronomia, eu fiz gastronomia no IGA. Foi muito importante para mim, muito importante. Não só como receita, mas também muitos toques de como abrir uma empresa, como era o processo, né, de uma empresa. E eu fui me apaixonando. Eu sempre gostei de cozinhar, né? Tipo, a gastronomia sempre, inconscientemente, sempre foi uma paixão. Eu sempre gostei de cozinhar desde pequena.
E sempre gostei muito de comer. Eu sou muito comelona. Nossa senhora, eu amo, assim. Todas as minhas viagens, tudo que eu faço até hoje é voltado para gastronomia. Eu sempre falo, assim, que é um tour gastronômico. E eu sempre tento tirar, independente do lugar que eu vou, se eu vou no cachorro-quente da esquina, no carrinho ali, né? No carrinho do tiozinho, ou se eu vou num restaurante 5 estrelas com estrela Michelin, eu sempre tiro alguma coisa que eu posso estar levando para o meu negócio. Então, assim, eu sou verdadeiramente apaixonada por gastronomia. Então, ali a gente viu que a gente precisava trocar um nome, porque quando eu comecei, ele se chamava Hot Dog do Papito, que era o apelido do ex-proprietário, né? E aí, tipo, precisava trocar o nome, porque as pessoas perguntavam assim, por que Hot Dog do Papito? Eu dizia, é o nome do ex-proprietário, né? Então, a gente escolheu o nome Cachorrão como se escolhe nome de filho. A gente colocou algumas opções que as pessoas, que eu dei, que a Milena deu, que outras pessoas davam, e a gente foi perguntando para os clientes, que nome que você gosta, o que você acha, o que se identifica com a nossa marca, para os nossos familiares, né? E por uma sorte, e por Deus, assim, né, a gente escolheu o nome Cachorrão, que eu acho que faz eu tenho certeza. Né, todo sentido, assim. Mas quando ele foi escolhido sem entendimento, sem conhecimento mesmo. Acho que foi algo divino. Que era pra ser. Que era pra ser, E aí, ali, com o Cachorrão, veio a nova marca também, o novo mascote, né? Que também somos apaixonados pelo nosso mascote. E que passou por alguns rebrands de marca, né? A gente tá no nosso 4º rebrand, a gente acabou de fazer. Eu vi, ficou lindo. Foi, a gente lançou em dezembro. Foi 2 anos que a gente ficou estudando em cima desse rebrand dessa marca. Eu fiz algumas viagens, viajei para fora, porque eu queria trazer algo bem inovador aqui para o nosso estado, né? Algo diferente, inovador. E também porque a gente tem muito receio em mudar, né? A gente não mudou o nome, mas nós mudamos o mascote, mudamos as cores, mudamos toda a identidade visual da marca. E a gente queria que o cliente fizesse parte desse processo e que ele fosse entendendo como ele estava sendo feito, né? Então, eu acredito que a gente fez muito certinho e realmente os clientes foram também gostando e também se apaixonando por esse novo mascote. Eu vejo que hoje ele tem uma carinha, assim, mais satisfeito, né? Mais satisfeito. Agora o mascote, ele tá mais clean. Eu senti essa comunicação, ficou mais clean. E a cor trouxe algo, não sei se esse era o objetivo, mas eu sinto como algo mais anos 90, esse vermelho com o azul, com as listras e também com alguns recortes. Eu senti que a gente estava num fast food lá dos anos 90. Americano, exato. Assim, né? Então, eu gostei demais. E ele ficou mais jovem também, porque o nosso público maior, ele é um público mais jovem, né? A gente atende o público desde classe A, B, C, D, e atendemos o público desde, eu vou dizer agora, 4 anos, porque a minha netinha vai fazer 4 anos, né? 3, 4 anos, que eles adoram uma batatinha frita. A gente vai lançar agora também os nuggets, que a minha netinha ama, as crianças amam. Até as pessoas, né? Minha mãe tem 70 anos e também ama comer cachorro-quente. Então, a gente consegue atender todos os públicos. E é uma delícia. É maravilhoso, eu provei quando vocês tinham a franquia aqui ainda nos ingleses. Exato. Agora o delivery não alcança mais a minha residência. Aí eu preciso estar mais próxima. Mas em breve a gente vai estar voltando. Ai, coisa Hoje boa. Eu até postei que tava aqui e as pessoas, não vem me dizer que vai ter um cachorrão no norte da ilha. Sim, porque o público aqui é muito sedento dessas variações. Mas não de variações de algo gastronômico mais gourmet, porque graças a pontos como esse que nós estamos aqui hoje no estúdio, como o próprio Jurerê, nós temos adaptações bem gourmetizadas e premiums graças a esses proprietários. Mas esses produtos mais delivery, que a gente tem fast food. Exato, fast food, não tem tanta opção. Aí a gente precisa ir no shopping ou ir mais pra frente, mas esses dias pra comer um hambúrguer, mesmo que a gente tenha aqui algumas opções, devido à comunicação no Instagram, eu e o Pedro fizemos a travessia, né? Saímos daqui da Cachoeira e fomos até São José pra comer que tava assim. Eu falei, Pedro, eu preciso comer isso aqui que a Milena mostrou. Eu não sei como a gente vai, mas a gente food porn, né? Ai, como a comunicação, né, gera o desejo realmente do consumo.
Isso é muito importante. Eu acho que isso também é uma das características bem fortes do cachorrão, assim, o gerar desejo da pessoa comer o que a gente Uhum. tá comendo, o que a gente tá produzindo, É né? igual a me fala, hoje é um péssimo dia pra você me seguir, porque... Você vai ficar com fome. Mas então você fez essa profissionalização na sua parte profissional, ali na parte gastronômica. Isso, a sede era onde, Jardim primeiramente? Atlântico. A gente tem a loja até hoje, não mais no mesmo ponto, mais no mesmo bairro, né? Mas a nossa primeira unidade, ela foi lá no Jardim Atlântico. E é a nossa unidade que a gente mais Ah, vende. sim. Aham. Porque o público lá já É conhece há muito isso. tempo, né? É, esse ano a gente faz 15 anos de cachorrão. Meu 15 Deus. anos. Eu É acho que uma vida? é uma vida, né? E eu acho que também é algo muito importante a falar, porque às vezes a gente quer resultados rápidos, né? E, na verdade, leva tempo, né? A construção de uma marca leva tempo, não é do dia para a noite, não é do nada. Hoje, a nossa empresa, ela fatura mais de 1 milhão em cachorro-quente por mês. E as pessoas, como assim? Mas não foi ontem, eu não comecei ontem, então são 15 anos de história. Realmente tem uma profissionalização, tem muita coisa envolvida aí por trás para chegar aonde eu cheguei, Uhum. né? Então, a gente quer muito. E cada vez mais a gente tá imediatista. A gente faz hoje, por exemplo, contrata uma empresa de marketing hoje e quer resultado amanhã. Não faz sentido, não é assim, né? Acho que grandes coisas demoram tempo para serem Uhum. construídas. E quando que você... Porque por eu ser do setor gastronômico, eu sei que demora muito pra gente passar daquela zona de sobrevivência. Então, eu vendo hoje pra poder jantar à noite ou poder comer amanhã, Uhum. para eu ter uma empresa que tem lucro, e aí eu consigo ter bens através daquela empresa, eu consigo alcançar voos, eu consigo realizar sonhos. Eu lembro que quando eu tinha o meu negócio gastronômico, eu demorei muito tempo para sair dessa zona Sim. de sobrevivência para ir para uma zona de, ok, então sobra esse valor, eu consigo investir, eu consigo Uhum. comprar algo para mim. Quando que foi, ou desde o início já sobrava? Então, é que no início era eu que fazia tudo. Uhum. Então, realmente, quando a gente faz tudo no nosso negócio, realmente ela acaba rentabilizando mais. Claro. Porque muitas vezes, quando a gente não tem conhecimento, e geralmente as pessoas começam a empreender no ramo de gastronomia ou por um sonho, porque ela já cozinha e Sim. ela acredita assim, eu cozinho super bem, eu vou abrir um restaurante, vai ser um sucesso. Então, Aham. porque ela sonha com aquilo, né? Ou por necessidade financeira, que foi o meu caso. Eu não tinha sonho, apesar de gostar de gastronomia, eu não tinha um sonho em empreender no ramo de gastronomia. Mas eu tinha necessidade financeira. Uhum. Então, eu fui acreditando, porque a gente sempre faz conta de padeiro. A gente acha, eu compro uns insumos por tanto, eu vou vender por tanto e eu vou ganhar 50%. E, na realidade, não é assim, né? Hoje a rentabilidade do ramo gastronômico, ela é muito baixa. Sim. Então, a gente briga muito, e isso é do setor, para você conseguir rentabilizar 12%. Sim. Que quando você consegue rentabilizar, tipo, Oh, meu uou, Deus. meu Pensei, eu Deus, quero né? ligar, Tati, o que você tá fazendo? Exatamente, assim, hoje a gente gira ali em torno do 8, 10, 12%. Hoje a gente tem uma operação mais cara também, porque a gente tem muitas pessoas na nossa Aham. operação, né? Mas é Então, por conta disso que viabiliza que com você tenha certeza. liberdade geográfica. Senão, E você não poder teria. crescer também, né? Isso é uma coisa que eu sempre falo. Eu acho que quando a gente fica atrás do balcão, trabalhando ali no operacional, é muito difícil a gente crescer. Por quê? Porque a gente não consegue olhar o olhar de fora, né? E também contratar pessoas que saibam fazer e fazem melhor do que a gente. Porque como eu falei no meu início, eu fazia tudo e rentabilizava até mais, mas não fazia tão bem feito, porque não tem como fazer tudo. Não era bom. Eu não sou boa até hoje, eu não sou boa em tudo. Então, o que eu faço? Eu contrato boas pessoas, melhores que eu, para fazer determinadas coisas. Eu entendo de todo o processo da minha empresa, porque eu passei por todos os processos. Eu fui a que comprei, eu fui a que fiz o financeiro, eu fui a atendente, eu fui a que montou o cachorro-quente, a que produziu os ingredientes. Mas hoje eu tenho pessoas que fazem tudo isso melhor do que eu. Uhum. Né? Então, assim, eu fiz o marketing, eu entendo, mas hoje eu tenho uma empresa que faz meu marketing.
Eu fiz o financeiro, eu entendo o financeiro, mas hoje eu tenho colaboradores, bons colaboradores que cuidam do meu financeiro. Eu tenho um bom jurídico, eu tenho uma boa contabilidade. Eu acho que isso é muito essencial, porque é onde vai estar realmente a administração do nosso negócio. Eu vejo que o cozinhar bem, ter um produto de qualidade é muito importante, mas talvez ele não seja o mais importante. Porque se a gente for ver, vamos falar de McDonald's, né? Todo mundo é apaixonado pelo McDonald's. Eu não acho que o melhor hambúrguer é o McDonald's, mas ele é o que mais vende, a gente sabe disso, né? Por quê? Porque ele é o que tem o melhor posicionamento de mercado, porque ele tem uma melhor administração. Então, eu desde muito cedo comecei a contratar boas pessoas para resolver as dificuldades que eu tinha. Tipo assim, tô com dificuldade aqui. O que eu faço? Como eu faço? Eu sempre estudei muito e continuo estudando, né? Mas eu sempre contratei boas pessoas, não tive medo, porque às vezes a gente tem medo também, né? Eu vou contratar um cozinheiro muito bom, ele vai sair daqui com as minhas receitas, ele vai sair... Como aconteceu inúmeras vezes. Inúmeras vezes, né? Mas o que eu tenho pra mim, assim, é que ninguém é o cachorrão e ninguém é a Tati. Então, podem copiar a receita, podem copiar o projeto de negócio, mas ninguém vai fazer como a gente faz. Não, a nossa alma, a alma do nosso negócio, por isso que acho que é muito importante ter empresas com alma mesmo, né? De ter essa sensibilidade, que ninguém vai fazer igual você faz. Perfeito. E tem que ter uma certa humildade para você admitir isso. E até nesse tópico da cozinha. Porque as pessoas pensam, mas eu contratei e não fez como eu fiz, e não faz como eu faço, e não alcançou as minhas expectativas. E aí a importância de você se desenvolver, porque eu gosto de falar que ser empresária é a profissão que você precisa saber sobre tudo. Diferente de quando a gente se forma, no meu caso, eu me formei em direito, a minha competência era na parte judicial, então eu precisava entender das leis, não necessariamente precisava entender de financeiro, atendimento, marketing, a não ser que você vá se tornar um profissional autônomo e aí você abrange outras habilidades, mas ser empresário é a função, principalmente a profissão que você tem que desenvolver mais habilidades. Muito. Então, por mais que a gente não saiba, não seja especialista naquilo, você tem que entender um pouquinho. Um pouquinho de tudo. E tudo muda muito rápido, né? Então, às vezes, o que a gente faz hoje, amanhã já não... né? Amanhã já não dá mais. E daí, a gente tem que estar sempre se reinventando e trabalhando com a previsibilidade. Então, eu acho que o empresário, ele tem que ser alguém realmente que gosta de correr risco, e que não gosta dessa previsibilidade, assim, né? Porque a gente nunca sabe como vai ser o dia de amanhã, o que vai acontecer, porque a gente trabalha muito com previsão do tempo. Se chove é uma coisa, se faz sol é outra. E isso é muito verdade. Principalmente a gente, hoje, 70% da nossa venda, ela é delivery. Então, o delivery, ele conta com várias situações, né? Tanto de profissionais, da mão de obra, que também é muito desafiador, né, para o nosso negócio, quanto com a previsão do tempo, se acontecer alguma coisa no Brasil, enfim. Então, a gente tem que estar sempre muito atento e sempre pronto para fazer o que tem que ser feito naquele dia. Eu digo que o dia do empresário, eu acredito de todos, ele é uma página em branco. Você até faz uma agenda e você imagina o que você vai ter que fazer naquele dia. Sim. Mas é naquele dia que você vai entendendo o que aconteceu na noite anterior, porque as lojas, quem trabalha com restaurante, a maioria, né, fecha ali meia-noite. Então, se acontecer alguma coisa que tu não conseguiu resolver, então no outro dia tu vai ter que, se tu tem um compromisso de manhã, tu vai ter que desmarcar, porque tu vai ter que resolver aquilo que é de maior importância, né? Então, eu acho que é isso. Eu até costumo dizer e brinco muito que a caixa de gordura sempre vai entupir na sexta-feira, às 8 horas da noite, vai queimar. E esses são os desafios e que eu particularmente adoro. Eu gosto. Eu acho que é o que me move, assim, sabe? Esse fazer melhor. O que eu posso fazer melhor? O que meu cliente quer? O que tá acontecendo com o mundo? O que a gente pode trazer de novidade? O que vai fazer vender mais? O que vai fazer rentabilizar melhor? Então, assim... para mim, essa
possibilidade de vender a mais, de bater faturamento, de mais pessoas conhecerem o meu produto. Então, isso para mim é algo que me motiva, Sim. sabe? Muito. E eu vejo que muito do que tu traz aqui também é porque tu tem uma rede de networking que te permite conexões com pessoas que são especialistas naquelas áreas e conseguem te agregar na tua trajetória como empresária. Sim. Então, no caso, você tem acessos que foram construídos ao longo da jornada. Não foram pessoas que bateram na tua porta e... Oi, Tati, tô aqui para contribuir. Não, foi conquistas que você foi tendo pela posição do teu negócio, que ele foi assumindo. E eu acho que é legal trazer isso, porque muitas empresárias trazem pra mim isso no meu direct, no meu WhatsApp, até minhas próprias clientes. Ah, tal, eu vejo tu conversando, falando muito, como é importante você se conectar com pessoas, mas pra mim é tão difícil, é que eu tô numa cidade pequena, ou às vezes a cidade é muito grande, sempre tem uma problemática, né? E aí, eu queria que você trouxesse também um pouco dessa tua jornada, do quanto as coisas, conforme você foi crescendo, ela foi dificultando, porque cada nível que a gente vai atingindo dobram os desafios. As responsabilidades. Mas também vão acontecendo facilitadores ali na tua jornada que vieram justamente por você ter atingido um novo nível de empresa. Eu acho que ninguém cresce sozinho, é impossível, não tem como. A gente precisa de pessoas, né? A gente precisa se conectar com pessoas. E com certeza, assim, eu tive muitas pessoas nesse meu processo, né? E nessa minha trajetória que me ajudaram a chegar até aqui. E eu acho que também a minha abertura a contribuir com as coisas que eu também sei com outras pessoas que chegam até mim. Então, eu acho que é uma via de mão dupla, né? A gente não pode também só querer receber de pessoas que são maiores e melhores que a gente, se a gente não tá disposto a ajudar quem tá começando agora. Então, assim, eu sempre fui muito aberta, assim, eu não escondo receita, eu não escondo processo, nada, assim, o que me perguntar, Tati, como que você faz? Eu vou falar 100% como eu faço. Se quiser, eu pego na tua mão, eu vou lá, eu te ajudo, te ensino, porque eu quero que você dê certo, eu quero que as coisas aconteçam. E eu vejo que as pessoas que eu me conecto também são assim, e me ajudam muito. Vamos fazer junto, né? Porque eu sempre digo, se eu quebrar, muita gente quebra, mas se eu vencer, muita gente vence. Porque é uma cadeia, né? Quantas pessoas, primeiro, diretamente, que são os nossos colaboradores, quantos colaboradores, quantas pessoas a gente gera emprego, os impostos. E sem contar os distribuidores, quantas empresas que nos fornecem ingredientes e insumos que precisam que a nossa empresa venda mais. Então, essa conexão e essa ajuda até em si, né? Eu te ajudo aqui, você me ajuda aqui, então eu te indico aqui, tu me indica ali, eu consumo o teu produto, tu consome o meu. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. E aqui em Florianópolis eu vejo que principalmente as mulheres, elas são muito fortes, muito unidas. Sim. Eu faço parte de alguns grupos de mulheres, de empreendedoras, né, de empreendedorismo feminino, assim, onde de verdade elas se apoiam, elas consomem o produto uma da outra, elas indicam umas às outras. Que legal. E isso é fantástico, é fantástico. Eu não sei muito o público masculino, não posso dizer, não vejo muito, mas eu posso afirmar, assim, que as mulheres empreendedoras, eu acho que as mulheres, elas vêm muito forte nesse ramo de empreendedorismo, né? Elas vêm querendo conquistar realmente o seu lugar no mercado, e eu vejo que elas se apoiam bastante. Mas é um movimento também, né, Tati, de você sair do casulo, porque você empreender no ramo food é muito solitário, principalmente aquela empresária que fica dentro da cozinha, que tá começando. Porque você passa o dia inteiro naquele ciclo de sai da cozinha, vai pro mercado, volta, atende, nananã, e aí você fala, tá, e quem que vai me tirar daqui? Quem que vai me estender a mão? Eu não tenho uma amiga, eu não tenho uma mentora, eu não tenho alguém que me auxilie, só que você precisa gerar esse movimento, o primeiro passo, ele precisa partir de você. Exatamente. De eu entender que, ok, primeiramente, né? Eu não sou uma cozinheira, eu tô gerindo um negócio, eu estou criando algo novo, um modelo de negócio que tem um grau de seriedade e que eu preciso caminhar para que isso aqui se estruture da melhor forma possível por mim, pela minha família. Não sei, cada um tem os seus objetivos finais, né? As suas finalidades do porquê acorda todos os dias e faz o que faz. Então, entender e fortalecer esses porquês
para que você consiga dar esse passo, que é muito difícil, porque você sai da sua zona de conforto. Você lá dentro da cozinha, eu imagino você quando você estava fazendo os cachorros quentes, você sabia o processo de tudo ali, de trás para frente, frente para trás, até hoje, né? Porque quando você trabalha nesse setor, você, principalmente quando fala com um brilho nos olhos, como você fala, como você faz, você realmente é uma empresária que busca entender aqueles processos. Então, você vive dentro daquele contexto, e se você não enxerga o que tá por fora, é muito difícil você escalar, você crescer, você se desenvolver, porque as oportunidades não batem, você vive, eu chamo que tem a rotina de manutenção e a rotina de crescimento. A rotina de manutenção eu faço todos os dias essa mesma coisa e isso só vai me trazer uma manutenção para que eu permaneça no mesmo lugar. Agora, quando eu tenho uma rotina de crescimento, ok, eu continuo fazendo o que eu faço todo dia, mas todos os dias eu tento plantar em alguma esfera um pouquinho ali para eu sair desse contexto e ir para um novo cenário. Exatamente. E eu vejo que você fez muito isso. Então, desde o princípio, por mais que os recursos, porque as pessoas colocam muito a desculpa no recurso financeiro, né? Não tenho hoje a realidade que a Tati tem, ou os resultados que a Tati tem, porque eu ainda não tenho esse recurso. Mas esse recurso, ele foi construído, ele não veio ele veio de muito trabalho, muito esforço. Então, lá do princípio, quando você estava desenvolvendo uma marca do zero, você entendeu que, ok, eu tô construindo isso aqui, mas o que eu posso fazer para melhorar o meu produto? Que a gente sempre começa pelo produto. Como eu faço para melhorar o meu produto? Aí você foi fazer um curso. Aí nesse curso você entendeu outras áreas de um negócio gastronômico, como gestão, como administrativo, financeiro, marketing. Ok, mas eu não entendo muito disso. Então agora eu vou buscar outras coisas para eu começar a me desenvolver. E ali, hoje, a gente tem essa empresária competente, profissional, mas que lá no princípio, a Tati lá do passado, teve que entender o lugar dela. Agora eu estou aqui. Não uso isso para me vitimizar, uso isso para entender e começar a me desenvolver naquilo que eu não sou boa ainda. Exatamente. Eu digo que o meu combustível sempre foi muita raiva. Como eu fui mãe muito jovem, eu recebi muita crítica. E aí eu era assim, aquela pessoa que era pra dar errado, né? Mãe, jovem. E aí eu tinha muita raiva. E eu dizia, eu vou provar pra Deus e todo mundo que eu sou capaz e que eu posso sim. Então, eu sempre... o que eu preciso fazer, com quem eu preciso me conectar, quem vai me ajudar a chegar onde eu quero chegar. E eu sou muito ambiciosa mesmo. Eu sempre tive sonhos e sonhos grandes. Eu queria ver a minha filha formada, eu queria que a minha filha fosse uma boa pessoa, né? Uma boa mulher, eu queria realizar os sonhos meu e dela. Eu queria muito isso. E isso só era possível através do trabalho. Só é possível até hoje, né? Acho que não existe outra forma de a gente realizar os nossos sonhos, trazer segurança para nossa família, conforto, se não for através do nosso trabalho. Então, eu sempre tive muita, assim, cara, eu vou fazer o que tiver que ser feito. Então, assim, eu vou dar um jeito. Quem que eu vou me conectar, que pode me apresentar outra pessoa que eu preciso conhecer, que vai me levar, né? E eu acho que hoje a gente está muito nessa era também da mentoria de pessoas. Eu adoro isso. Porque eu acho que sozinha a gente não consegue. Um projeto assim, né, Tati, com a tua Então, filha? a gente fez o Dudu, agora a gente deu um stand-by, porque a Milena ela lançou a agência dela também, Sim. então assim, a gente tá com muita demanda, né? Mas a gente teve um projeto que era para ajudar pessoas e mulheres, empresários num geral, né? A fazer a trilhar o que a gente já fez. Eu vejo que meio que como uma areia movediça, né? Um mentor, eu vejo que ele vai dizendo assim, ó, tu pisa aqui, que aqui tu não vai afundar. Porque se tu pisar aqui, tu vai afundar. Então, a gente, quando a gente tá trabalhando no escuro, e principalmente quando a gente tá num processo de dificuldade financeira dentro de uma empresa, a gente fica meio que cego, a gente não sabe que passos tomar. Então, se a gente tem uma pessoa que já trilhou aquele caminho e sabe como fazer, é o melhor caminho. Ele vai te encurtar o teu caminho de 10 anos em 2. Sim. Se você fizer a sua parte. Porque também a gente não pode querer, né, contratar uma empresa, contratar uma pessoa e achar que aquela pessoa vai fazer um milagre. Ela não vai fazer.
né? Ela vai te direcionar, olha, você faz aqui, você faz ali, e aí, assim, vai, né, vai dar certo. Mas a gente tem que estar sempre muito disposto, porque o que eu vejo, assim, as pessoas contratam, faz publi do meu negócio, né? Eu faço algumas publicidades. Eu vou lá e divulgo. Mas aí não adianta também eu ir lá e divulgar, e aí a pessoa ir comer e não tá bom. Ou a experiência não ser legal, ou a entrega não tá boa. Ou eu mostrar uma vez só e não vai gerar o faturamento de um mês que você precisa. Então, precisa ter essa constância também, de não fazer só uma vez, fazer sempre. Sim. Né? E também fazer a sua parte, que é o bem feito. O básico bem feito. E eu acho que o básico bem feito não precisa... A gente tá falando bastante para todo mundo que trabalha com gastronomia, né? Não adianta a gente pensar em querer fazer algo mirabolante, um prato super diferentão, se o arroz com feijão, se o básico bem feito não estiver bem feito. Porque o que vende é o básico bem feito. Hoje no nosso cardápio a gente tem 37. Eu ia falar isso. 37 produtos, né? A gente tem 37 sabores. Então, a gente tem dog stroganoff, que é o meu preferido, que foi o primeiro de sabor diferente, né? Que um dia eu levei uma marmita de estrogonofe do cachorrão, jantava lá. Falei, que se eu colocar dentro do pão? Pode ser que dê bom, né? E aí deu bom. Então, a gente tem 37 sabores. E a gente trabalha com sazonalidade, a gente trabalha também com a escassez, edição né? limitada. Isso, que eu acho muito legal. A primeira sazonalidade, que você usa os produtos que estão no momento produzindo mais, você tem um custo, então você consegue ter uma rentabilidade maior, né? Ou também com o desejo do cliente de consumir aquele produto que vai ficar pouco tempo no cardápio. Então, a gente tá agora com o dog entreveiro, que ele é com pinhão, então a gente trabalha ele bem pouco tempo. Porque ele é muito gostoso, né? Agora é um péssimo momento para vocês estarem assistindo esse podcast. Eu falo e eu fico com água na boca. E as pessoas até perguntam, você come como, gente? Eu como e desejo comer todos os dias. Ai, meu Deus do céu. É muito bom. Então, a gente fica com ele no cardápio mais ou menos, assim, um mês. Porque ele também é um produto que gera uma alta demanda na minha produção. Então, acho que isso também é muito importante. É que são tantos detalhes, né? Mas eu acho... Tantos níveis, assim, quando a gente fala sobre uma decisão dentro da empresa. Então, você tem 37 produtos, mas a gente tem que entender que são insumos que se conversam. E que os produtos que não são dessa mesma categoria são edições limitadas justamente porque eles geram ali uma pressão na produção que não tem num período normal. Exatamente isso. E aí, você faz ter uma alta demanda de venda. Então, assim, a nossa venda aumenta entre 20% e 30%. Na época que a gente lança um produto novo, a gente gera escassez. O cliente, vamos comer porque vai acabar. Porque ele acaba mesmo, de fato. Então, a gente vai todo mês uma estratégia. Qual é a estratégia? E sempre tem... Todas as decisões que a gente toma hoje tem uma estratégia por trás disso. Toda promoção, ela não é uma promoção só porque é uma promoção. Porque promoção não faz dinheiro, né? E empresa foi feita para dar lucro. Exato. Né? Então, a gente sempre, se quer trabalhar só com promoção, precisa vender, a gente troca 6 por meia dúzia. Mas, então, tem que ter uma estratégia por trás daquilo. O que a gente quer? A gente quer trazer o cliente que está muito tempo sem consumir, a gente quer trazer cliente novo, a gente quer fidelizar um outro cliente. Então, a gente sempre trabalha muito através de estratégia e sempre antecipado, assim, o que a gente vai fazer esse mês seguinte, né? Então, agora a gente vem mês de junho, né? Nossa, a gente tem festa junina, temos a Copa, tem Dia dos Namorados. Então, assim, vamos fazer dinheiro, galera. É um mês, assim, bem promissor, um mês de inverno também, que as pessoas consomem mais, tem mais fome. Pedem mais delivery também, porque é um mês mais frio, mais chuvoso. Gostam também de sair mais, porque o comfort food, a comida quentinha. Então, eu acredito que é um mês, não só junho, mas junho e julho ali, é um mês para a gente melhorar bastante o nosso faturamento. Perfeito, vamos falar sobre estratégias, então. Vamos lá. A gente tem as estratégias que são sazonais, igual você colocou. E nós temos as estratégias fixas, que são aquelas que acontecem normalmente, tu já deve ter visto em alguma hamburgueria. Eu nunca observei se no Cachorrão tem, daí você me traz aqui se já tem. Que é, por exemplo, toda segunda tem um combo específico que tem uma condição especial, toda quarta tem algo em dobro, toda sexta tem
fecha mês, alguma coisa assim. Então, a gente tem as estratégias que são sazonais e tem as estratégias que são fixas, que o cliente, ele sabe que, naquele dia específico, normalmente são nos dias que não tem tanta venda, tem algumas condições especiais lá dentro do cardápio. Como que o Cachorrão hoje, ele pensa nessas estratégias? Como que vocês mapeiam esse comportamento de compra e decidem, né, definem essas estratégias e depois para a parte de execução? Então, a gente sempre vai comparando ano a ano. O que aconteceu no ano passado, nesse mesmo período. Então, a gente sempre vai comparando o ano. A gente já teve um período que a gente fez essa estratégia de todos os dias ter o dog do dia com desconto. Com o tempo, a gente foi percebendo que já não fazia mais sentido, porque já não despertava mais o interesse do cliente. Então, a gente vai entendendo o comportamento do cliente, a gente vai entendendo o comportamento do mercado também, e aí a gente vai decidindo as estratégias que a gente vai. E daí, como eu falei, a gente sempre um mês anterior para o mês seguinte. Então, hoje vocês trabalham mais essa questão de análise mais próxima. Exatamente. Não algo fixo para um período anual, por exemplo. Não, não. A gente não tem nenhuma decisão que a gente toma assim, no ano vai ser assim. Não. Tá. A gente vai sempre mês a mês mesmo. Alguma estratégia ou outra, mas muito difícil. Muito difícil. Então, vamos lá. Criamos a campanha, por exemplo, de Dia dos Namorados, né? Que é algo que é mais recente, tá mais fresco aí na sua cabeça. Como que é feita a execução, a ideia? Como que você conversa? Hoje você tem a agência da Mi que cuida isso. Sim. Mas como que vocês conversam esses detalhes? Vai ser feito assim, vai ser feito assado. A gente vai tirar as fotos, vai ter os vídeos, a gente vai contratar influenciador, não vai contratar. É eu que vou fazer, é a Mi que vai fazer. Como que é esses detalhes? Ou vocês vão organizando conforme as oportunidades elas vão aparecendo? Então, a questão do marketing para mim sempre foi algo muito fácil, porque a minha filha ela cresceu comigo no meu negócio. Então, ela tem todo o feeling do meu negócio. Ela entende. E ela entende o que eu gosto, né? Porque quando você contrata uma outra empresa, demora um tempo para essa empresa entender como você gosta, né? O ângulo que você gosta da foto, a edição que você gosta do vídeo, porque isso é a sua comunicação que vai estar sendo feita através de uma outra pessoa. Sim. Então, o que eu acredito que pra gente, o nosso marketing, ele é mais fácil, porque a Milena cresceu tirando foto de cachorro-quente. Então, tipo assim, Ela aprendeu a tirar foto com o cachorro-quente. Eu sou suspeita de dizer, mas não existe ninguém no mundo que faça foto melhor de cachorro-quente que ela, porque ela faz foto de cachorro-quente desde que ela tem 10 anos, né? Então, assim, ela entende também do negócio. Então, eu deixo ela muito livre para ela criar a campanha que ela entende que seja melhor pro momento. É claro que eu dou as minhas opiniões, que eu falo que tu manda aquelas referências. Olha só que legal. Mas eu deixo ela bem livre para ela criar. É bem tranquilo. Tu sabe que eu gosto muito, a gente tem ali dentro do Instagram o pesquisar ali, o For You, que agora a gente tem bem mais opções, né? O meu Instagram é só comida, meu Deus. O meu também. O meu também. E aí, conforme a gente vai compartilhando, porque aí eu enxergo e eu falo, meu Deus, isso aqui é a cara de um cliente. Olha isso aqui pra te fazer, faz aí. Porque como a gente cuida dessa parte de tráfego, e a gente acaba trazendo essas estratégias mais ali na conversa, e a gente não trabalha com social media, que é a parte ali da Mi, que é a captação, edição, postagem, muitas vezes. Eu tô sempre vendo alguma coisa que eu falo, gente, isso aqui é a cara do fulano. E aí eu vejo que a gente tem muita opção dentro do Instagram de referências, igual agora da Copa do Mundo. Gente, o que eu vi de coisa da Copa do Mundo, Muita assim, coisa. é loucura. Gente criando produto, como se fosse fazer a seleção, escalando a seleção. A gente fez também. Então, assim, eu vi que tem muitas movimentações, tanto pra parte de delivery salgado, quanto não, de confeitaria, então, é de Muita ficar coisa. louco, assim, porque daí eles montam os combos pra você comprar pra assistir o jogo em casa, então, o bolo, mais os salgadinhos, todos prontos ali pra você servir. Eu falo, gente, o que é isso? Então, muitas vezes a gente fica, por conta da IA, um pouco bitolado ali em esperar vir até a gente. Então, vai cair do céu essa ideia. Só que se você não tá aberto
a pesquisar, a conversar sobre aquilo, a ideia não vai surgir. Não. Então, eu vejo que dentro do Cachorrão, a gente tem coisas muito legais. Então, assim, a gente teve ali o hype da Virgínia com o Zé Felipe e já foi criado um post sobre aquilo. Exato. E ali já foi trago sobre ex, e daí trouxeram os produtos que eram mais antigos. Aham. Então, você estar aberto, que eu entendo como um marketing atemporal, legal, divertido, que comunica, que não é aquele post que a pessoa fala, ai, tá bom, mais um post aqui daquela empresa, é esse conteúdo que você tá sempre aberta a receber essas informações dos canais que você acessa. Exato, e não se demorar muito, né? Eu acho que a gente tem que aproveitar o hype do momento. Claro que nem tudo faz sentido. Aham. Eu acho que não é todo vídeo, todo reels, tudo que vai fazer sentido para determinada empresa, né? Mas eu acho que se faz sentido, não tem que se demorar em fazer, em produzir. E não pode também ter vergonha de fazer, porque eu vejo que muitas empresas e até muitas pessoas, empresárias que eu conheço, que estão começando ou que já estão até um tempo no mercado, tem vergonha de colocar o rosto, tem vergonha de fazer vídeo, porque que as pessoas vão achar, porque será que vai ser bom? Será que... Cara, vai lá, faz, cria, posta. Se não der certo, não deu certo, mas pode dar muito certo, né? Muitas pessoas podem conhecer o teu produto através dali. Porque precisa mostrar. Também não adianta a gente fazer algo grandioso, delicioso, maravilhoso, se a gente não mostrar para o nosso cliente que a gente está fazendo. Né? E não só para o nosso cliente, mas para possíveis clientes, que é onde vem muito o tráfego pago. Né? Eu acho é de extrema importância. A gente precisa ter, precisa fazer. Se a gente tem uma empresa que a gente não está fazendo marketing, não está fazendo tráfego, é muito difícil que ela vai estar No vendendo. orgânico. Exato. É muito Porque difícil. eu mostro esses dados para os meus clientes hoje. Eu falo, ó, organicamente a gente chegaria nesse resultado com esse gasto de energia, porque o resultado orgânico, ele vem através... Eu sempre mostro para os meus clientes que eles têm 2 caminhos para alcançar o mesmo resultado. Ou energia ou dinheiro. Se é por energia, você tem que estar disposto a fazer muito mais do que você faz hoje para alcançar o mesmo resultado. Exato. Ah, Tawane, não, eu não tenho tanto tempo hábil, porque eu, como empresário, eu tenho 1001 funções. Então, a gente precisa... É o estoicismo. Ok, então eu aceito essa realidade e eu tomo decisões baseadas no meu contexto e não no contexto da minha colega. Mas eu queria que a gente trouxesse também esse tópico, que hoje você é a influenciadora do Cachorrão, você e a Mi, né? E aí, sempre foi muito fácil para você falar nas redes sociais sobre o produto, você já sabia o que falar, você foi sentindo, assim, o feeling... Eu só fui. Só fui. Eu sempre gostei muito, que eu queria que o cliente visse como eu fazia. Que eu queria que ele sentisse que ele estivesse comendo algo que fosse feito com muito amor e carinho, igual dentro da nossa casa, assim, que fosse uma extensão da casa deles, né? Que eles vissem que era feito com muito amor, com muito carinho, com ingredientes de boa qualidade. Então, eu sempre quis mostrar muito isso para eles. Porque, como eu falei no início, né? O cachorro-quente era feito como algo... Era visto, né? Como algo, assim, de fim de festa, feito de qualquer jeito, sem higiene, com produtos de baixa qualidade. E eu queria mostrar mudar que mudar essa eu percepção. queria mostrar a experiência, tanto que a nossa empresa foi a primeira que trouxe a embalagem de cachorro-quente em saco de papel. Então, a gente desenvolveu o saco de papel, e a gente colocava o nome do cliente. Oi, Maria, seu pedido acabou de chegar. Então, o cliente, ele recebia aquilo como um presente, como algo, nossa, eu pedi um cachorro-quente. Porque, geralmente, o cachorro-quente, ele ia na caixinha de isopor ou num saquinho de papel, numa sacolinha de supermercado, né? Sim. E como muitos ainda entregam hoje. E a gente veio com uma embalagem, com uma caixinha personalizada. A então, caixinha de vocês é linda. Ficou muito... E a nova ficou muito É uma experiência, né? Então acho que isso, assim, o gerar a experiência para o cliente, ele se sentir importante, ele sentir que aquilo ali foi feito com amor, com carinho, que foi feito para ele, né? Então, eu sempre quis mostrar isso para o cliente. Então, vamos fazer. E a Milena também era muito novinha, mas ela tem o dom mais que eu, tá? Eu confesso que eu não tenho esse dom, esse talento, assim, né? Eu faço porque preciso fazer. Muitas vezes, eu não tô nem um pouco afim de fazer e de mostrar. Mas eu preciso fazer, eu preciso mostrar.
né? E em contrapartida, no meu Instagram pessoal, assim, eu também mostro um pouco da minha rotina, eu mostro um pouco da minha vida, porque isso conecta com as pessoas, com os clientes, e também conecta com outras empresárias para elas dizerem, opa, é possível eu empreender no ramo de gastronomia e ter uma vida leve, e conseguir treinar, e conseguir tomar um café da tarde com a minha amiga, porque para mim, na minha cabeça, há alguns anos atrás, isso era algo impossível. A minha operação, ela gira 24 horas por dia, praticamente. Então, eu pensava, como que eu vou sair da cozinha? Quem que vai fazer? Como que não vou estar na loja? E aí, hoje eu vejo, mas a Tati é uma só. Hoje a gente tem 6 lojas, eu tenho uma fábrica, tenho um escritório onde administra todos os meus negócios. Eu não tenho como estar nas 6 lojas, na fábrica, no escritório. Então, assim, que a gente olhe pro mais, assim, mesmo estando no início, e ver que não, eu posso. E aí, dando os pequenos passos, assim. Então, eu tento mostrar através da minha vida que existe a luz do fim do túnel, né? Que é possível sim, que é claro que exige muita dedicação e que é um caminho a ser trilhado, que eu tô há 15 anos fazendo o que eu faço, que eu não comecei ontem, mas que se você fizer bem feito, né? Daqui 15 anos, 10, 5, né? Porque eu acho que hoje as coisas estão mais rápidas também, né? A internet, ela trouxe muito essa possibilidade de você chegar mais rápido. Antigamente, era muito difícil chegar. Meu Deus. O ano que tu começou era qual mesmo? 2012. 2012. Foi quando 2011, eu comecei 2012. também. Uhum. A única forma da gente vender o produto ou era panfletagem, ou a gente tinha um bom muito ponto. panfleto. Nossa, eu Na acordava caixinha, muito cedo. eu colocava na eu caixinha ia. de correios, embaixo da porta das pessoas. Sim. Ou na minha cabeça eu mapeei, assim, eu falei, não, era esses formatos, assim, pra gente conseguir vender. A gente não tinha um WhatsApp, né? Então, não tinha como entrar em contato com o cliente, ou você ligava, não tinha muito, só que você não queria ser importuno em ficar ligando, então você botava o panfleto, ou você tinha um ponto onde tinha um fluxo alto de pessoas, ou você já era uma marca conhecida, porque você já tinha tempo de mercado. Exato. Tanto que tinha muito, em 2012, exatamente esse movimento que você comunicou aqui pra gente, que é a questão da venda dos pontos, porque daí as pessoas pensavam assim, eu vou investir nesse ponto, porque se eu for começar tudo do zero, até eu chegar no nível que esse ponto tá, eu vou demorar 1000 anos. Então, não tinha essa acessibilidade de você pegar e mandar uma mensagem pro teu cliente falando da promoção de hoje, ou você tinha que ligar pra ele, só que assim como você vai ligar pra ele, você tem que ligar pra todos. E aí você tinha que... Era muito, muito, muito complicado mesmo. Então, se acelerou demais. E eu acho que... Não que a gente não precise de nada disso, né? Não que... depende, né? Qual é o seu negócio, que um ponto não seja importante. Mas hoje o ponto não é mais tão necessário. Se você comunicar a sua marca, o que você faz... O seu cliente, ele vai até você. Vai. Independente de onde ele esteja, né? Diferente para um negócio que é de delivery. Pro delivery é super importante tu ter um ponto, né? Bem localizado. Porque tu trabalha com... Isso. E bem localizado não é no sentido de movimento, mas bem localizado no sentido de raio de entrega. Isso. Né? A nossa loja do Jardim Atlântico, como foi a minha primeira loja, eu não tinha conhecimento, ela é uma loja que para raio de entrega ela não é nada interessante, porque ela é aqui e ela pega isso aqui, tudo é mar. E aqui em Floripa isso acontece muito, então tem né, para quem estiver começando ou está pensando em um ponto de delivery, é super importante você olhar um ponto onde consiga atingir pelo menos um raio ali de 5, no máximo 8 quilômetros, que você consiga atender todo esse raio, né? Eu perco todo esse lado aqui. Então, cada negócio, cada estilo tem uma peculiaridade, né? Mas eu acho que isso do delivery nunca ninguém tinha me contado, nunca ninguém me falou e eu fui aprendendo conforme... É o tipo de coisa que na nossa legalidade a gente pensa assim, meu Deus, o mar aqui, que maravilha. Exatamente. Vou ficar, bem do ladinho. Bem do ladinho. E depois a gente vê que estrategicamente falando... Não é interessante. Não é interessante. Então a importância de você também, né, estar inserida e estar sempre acessando conteúdos como esse para você descobrir coisas que para você descobriu depois no bolso. Isso, porque... ou conversando com pessoas que já fazem o que você quer fazer e entendendo o que ela faz, né? Uma pessoa que você admira, uma empresa que você admira, o que ela faz que deu certo. Opa,
vou fazer isso também, Uhum. né? Hoje fala muito de copiar, assim, eu acho que é isso. Você tem que entender o que aquela empresa... Gente, minha régua é alta. Eu olho o McDonald's, o que eles fazem? Eu quero fazer o que ele faz. Qual a Uhum. estratégia que ele usa? Eu vou fazer o que ele faz. Então, assim, é claro, com a minha alma, com o meu jeito, a minha forma de falar e a minha forma de me comunicar. Mas eu sempre olho o que eles estão fazendo pra gente procurar fazer igual. Uhum. Perfeito. Agora eu vou pedir para você pensar um pouquinho e me dizer as 3 estratégias de venda que o Cachorrão aplica hoje e que você sabe, assim, é batata, a gente faz, sempre dá certo, é algo que é muito certeiro, a gente tem essa carta na manga. 3 estratégias, eu acho que lançamento de novos produtos, isso é muito incrível. E comunicar, fazer um vídeo, uma comunicação que a pessoa sinta o desejo, opa, eu quero comer isso aí também. Então, eu acho que trazer novos produtos em cardápio que gerem desejo do cliente, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que uma promoção, quando bem estruturada e com a estratégia de trazer o cliente que já consumir, opa, que legal, hoje tá com desconto, vou lá também comer, trazer clientes novos, eu acho que uma promoção bem agressiva, porque eu vejo às vezes que uma promoção, R$2, R$3, acaba que não vai gerar impacto. Então, essa é uma estratégia que ela não gera um impacto financeiro interessante para aquele dia, mas ela gera um impacto para os dias correntes, né? Recorrentes, porque daí ele gera um movimento. Geralmente, quando você faz uma estratégia grandiosa, assim, muita gente, você acaba sendo conhecido e visto por muita gente, que acabou que eu quero ir lá entender e ver o que tá acontecendo, né? O que tá acontecendo, né? E a terceira estratégia, meu Deus, não consigo lembrar, assim, que eu acho a promoção. Essas Acho que a estratégia sazonais você acha importante? de produtos, tu As diz? sazonais de datas comemorativas mesmo. Acho sim, sempre melhora muito, muito. Como eu falei, né? Eu acredito que mês a gente tá postando tudo. Hoje a gente teve uma reunião com os nossos líderes. A gente tá postando muito na Copa. Eu acho que é um mês super interessante pra gente fazer dinheiro. Uhum. Acho que o ramo alimentício, a gente vem num ano muito difícil, muito desafiador, tá? Tanto que são dados que diminuiu 30% o consumo em bares e restaurantes. Por quê? Por causa das canetinhas emagrecedoras, porque a gente tá realmente numa era mais fitness, né? A era wellness, então acho que quem trabalha nesse ramo também tem que surfar a onda, tem que aproveitar e tem que surfar a onda. E quem não trabalha tem que criar estratégias para poder atender esse público. Eu tenho o dog maromba, que é com pão integral, que é com frango desfiado, que é com ovo. Então, assim, eu trabalho com cachorro quente, mas eu tenho uma estratégia para quem tá na canetinha, né? Então, assim, acho que a gente tem que também pensar nisso, independente do que a gente faça, pra gente ir surfando a onda do momento. Então, nesse momento, a gente tá, tá nesse momento, né? Daqui a pouco, mês que vem, e adaptando a gente vai entendendo isso. Para a comunicação da marca. Exatamente, exatamente. Então, não assim, ser engessado, né? Eu acho que indiferente do ramo de gastronomia, agora na Copa a pessoa vai fazer dinheiro, porque ela pode lançar um produto diferente, porque ela pode lançar uma estratégia diferente para o cliente, ela precisa comunicar, o cliente precisa entender. Tem muita coisa que dá para fazer. Eu tenho uma cliente que comprou um carro zero vendendo morango do amor. Um produto que ela não tinha. Ai, eu sou apaixonada por isso. Ai, gente, eu sou muito encantada por isso, porque eu acho assim, tem tantas possibilidades e é tão possível, eu fico mas tão feliz de ver as pessoas prosperando através da gastronomia, porque eu acho que a gastronomia é algo tão de Deus, assim, né, de confraternizar, de ter o tempo de mesa, do alimento da alma. Eu tomo café, às vezes, que a gente... parece que um abraço na alma, assim, porque eu acho que é tão forte, né? É tão grandioso, realmente. Tu passa tão a tua energia, né? Para as pessoas que consomem o teu produto. Sim. Às vezes a pessoa não teve um dia bom, mas ela vai lá e come, ela se sente amada através daquilo que ela tá comendo, né? Então, eu fico muito feliz, assim. Eu sou apaixonada pelo meu negócio.
Acho que você percebeu. Vocês percebem? Porque assim, eu falo com o brilho nos olhos, porque de fato, assim, eu vim de uma família muito humilde, eu passei por muita dificuldade financeira, e não que hoje eu tenha muito dinheiro, assim, mas tudo que eu construí, todos os sonhos que eu realizei, todas as pessoas que eu ajudei, que eu ajudo até hoje, toda a segurança que eu passo para as pessoas, todo o conforto que eu tenho, que eu consigo também proporcionar, foi através do cachorro-quente, sabe? Então, assim, é lindo pra mim, assim, é algo muito lindo mesmo, Então, que as pessoas sintam isso também, né? Eu acho que... Com os seus produtos, né? Com os seus produtos, através do seu servir, né? Do que a gente faz, eu acho que hoje... Em média, 3.000 pessoas comem cachorrão por dia. Então, a gente chega na casa, né? Tipo assim... Loucura demais. Então, a minha mãe trabalha na fábrica e ela é responsável pela área quente. Então, todos os molhos quentes, é ela quem faz. Então, assim, cara, 3.000 pessoas por dia comem a comidinha da minha mãe, né? Da minha mãe. Então, assim, sentem o meu carinho, o meu amor, o cuidado com cada detalhe. Eu não digo que somos perfeitos, bem longe, assim, a gente tem muita coisa ainda a melhorar. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão estar me ouvindo já demoraram 1 hora para receber o seu pedido, que pediram sem ervilha e foi com ervilha. Mas, assim, não é sobre isso, assim, que eu falo, é sobre as pessoas realmente, assim, que guardam aquele dinheirinho no fim do mês, assim, que é a única coisa diferente. Que vontade de comer cachorrão. Tem que ter um cachorrão. Exatamente, assim, né? Que vão estar ali as histórias, os casais que se conhecem ali, ou que tem uma história para contar. Então, tem muita coisa envolvida. Então, que a gente sempre olhe o que a gente faz, não só o resultado financeiro daquilo, mas tudo que nos proporciona diariamente esse nosso servir e o quanto a gente facilita a vida das pessoas através do que a gente faz, né? Eu acho que o quanto a gente melhora a vida das pessoas, o quanto a gente muda a vida das pessoas através do que a gente faz. Hoje na reunião eu falei assim, olha, a copeira que fez o nosso café, gente, se a gente não tivesse ela fez o melhor café, a gente tava tomando aquele café que abraça a alma, então assim, o trabalho dela é muito importante, e o trabalho dela não é menos importante que o meu trabalho. Então, o trabalho do meu montador, do meu prensador, do meu motoboy, ele é de igual importância, sabe? Eu acho que cada um tem as suas responsabilidades, eu acho que a responsabilidade de cada um é maior, né? A minha responsabilidade é maior do que a do meu montador, mas é de igual importância. Porque se ele não fizer o lanche do meu cliente bem feito, nada vale todo o meu trabalho. Então, eu sou muito grata a todo mundo que é envolvido no que eu faço. E como eu falei, né, eu não cheguei até aqui sozinha, eu precisei de muita gente para me apoiar, para me ajudar. E eu tenho certeza que vai ter muita gente que eu vou conhecer, que vai me ajudar a conectar com outras pessoas, para facilitar mais o meu caminho também. Maravilha. E tu sabe que tu falando isso, a gente precisa enaltecer mais esses impactos que a empresa tem dentro do mercado, né? Eu fui lá para Paris recentemente e todos os restaurantes lá têm muita foto nas paredes de tipo assim, esse casal se conheceu aqui, a dona é essa pessoa que começou assim assado na rua tal, nananã, e hoje tá aqui. Muitas coisas, tipo assim, essa empresa saiu no jornal tal, e daí a entrevista. Então, tem toda a história da empresa. Né? E isso desde um fast food até as maiores lojas lá da rua principal lá de Paris, que não me pergunte o nome, porque eu não sei. E aí, a gente foi também na Disney Paris, e nos food trucks, toda a lateral é a história do pessoal. Então, eu até fiz um story sobre isso na época. Eu falei, gente, olha como aqui é exaltado a jornada para além do produto. Sim. Porque o que a gente aprende aqui no Brasil é muito o marketing que a gente implementa e que funciona, né? Por isso que é implementado, que é a comunicação direta, né? De, aqui tá o cachorro quente, tantos reais
pum. E uma foto bem atrativa, bem bonita, e quanto a comunicação for mais clara, melhor. Mas precisa ter esse lado mais emotivo, mais emocional. Então, por mais que eu vi... Era um espaço que quando você tem um food truck, você tem um espaço limitado. Um espaço que poderia ser todo ali para cardápio, para foto do produto, para o nome da marca, todo usado para contar a história dos lugares. Aí tem foto do pessoal lá com os atores da Marvel. Ai, comeram o cachorro-quente que você vai comer e gostou. E tá aqui o depoimento do rapaz XYZ. Falei, gente, que legal, né? Você vir para uma cidade onde é mais exaltado a jornada que essa empresa teve no mercado, as opiniões das pessoas que passaram por aqui, a história da proprietária, do que, de fato, só o produto e a promoção. Porque as pessoas se conectam com pessoas e não de verdade com o produto, né? Porque realmente, se eu postar uma foto de cachorro-quente, só o cachorro-quente, tipo assim, às vezes a pessoa não tá muito interessada só no cachorro-quente, mas se eu posto um vídeo de alguém comendo, de uma família, então a gente procura muito também procurar estereótipos diferentes, assim, de pessoas, pra pessoa que olha, se identifica. Antes eu comia muito cachorro-quente, fazia muitos vídeos eu comendo. Mas hoje em dia não conecta mais tanto, porque uma mulher com o meu perfil, ela come menos cachorro-quente. Qual o perfil? O perfil da Milena já é um público, então o público vai se conectando, a pessoa vai se vendo, vai se enxergando, tipo, uma pessoa mais magrinha, uma pessoa mais gordinha, uma pessoa negra, uma pessoa ruiva. Então, a pessoa se identifica porque ela se conecta realmente com a história e com ela se vê ali. Então, eu achei muito interessante isso que você falou. Acho que é algo bem, bem legal. Até, tipo assim, opa! Vou fazer também! Né? Porque, de verdade, realmente, as pessoas, elas se conectam com a história. Nossa, eu já imagino uma foto sua, quando você começou, assim. Sabe que eu tenho tão pouca foto. Ai, é bem difícil, né? A minha mãe... Ai, porque antigamente, né, muito pouca, assim... Quase nada. Acho que tem 2 fotos de uma inauguração que a gente fez, assim, que eu já tava bem. Mais... E eu falo isso pra minha mãe, eu falo, mãe, não tem nenhuma foto minha dela. E tu deixava. Eu tiro a foto tua toda descabelada. Ai, que dó, né? É uma pena, mas eu também não tenho. Não tem nada. E porque também, eu acho que isso também vem muito da perfeição. A gente não quer tirar uma foto porque a parede tá descascada, porque aquilo ali não tá bem arrumado, e a gente não vai curtindo esse processo. E daí, quando a gente chega aqui, a gente pensa, poxa, mas eu não documentei o que tinha aqui, sabe? Então, acho que a gente tem que mesmo curtir o processo. Sim. E não esperar só chegar aqui. Porque quando a gente chega aqui, a gente pensa, é isso, só isso? Né? Tipo, e aí? Chega aqui e não acontece mais nada, né? Então, acho que curtindo o processo, estudando, se aprimorando, fazendo com bastante amor e carinho mesmo, porque eu costumo dizer, é muito desafiador, mas é difícil. É difícil mesmo, é muito difícil. Eu acho que a dificuldade que todos nós enfrentamos são as mesmas. São as mesmas. A dificuldade que quem tá começando com quem é grande é a mesma dificuldade em proporções diferentes. Mas às vezes as pessoas podem olhar pra mim e dizer, pra Tati é fácil, ou... Não é. Não é fácil para administrar a empresa desse tamanho, nesse porte, não é fácil. Então, a gente entra com uma dívida milionária por mês, então a gente precisa fazer, vender, precisa acontecer, a gente tem 100 colaboradores, as coisas precisam acontecer e é muito difícil, é muito desafiador, mas é possível, é muito possível, sabe? É muito possível. Então, eu quero, através da minha vida, inspirar pessoas a fazerem os seus negócios dar certo, né? Eu sempre falo que eu tinha tudo para dar errado, eu tive todas as dificuldades de que as mulheres passam, né? Eu perdi meu pai com 11 anos, eu fui abusada sexualmente com 11 anos, engravidei com 14, eu tive câncer de útero com 35, então eu passei por muitos processos que as mulheres passam, mas isso tudo foi, assim, a raiva que eu falei, usada da forma correta, porque eu, tipo assim, não, eu vou fazer, vai dar certo, eu vou, né? E a vontade de, cara, mas
é possível, eu posso fazer. E se fulano fez, eu também posso fazer, né? Eu admiro muito o velho da van. Eu não sei por quê. Não sei por quê, mas eu gosto dele, né? E aí eu sempre penso, cara, se o velho da van faz, eu também vou fazer. Porque é possível. Porque às vezes eu fico pensando, eu olho pra minha operação tão pequenininha, e aí eu olho pra operação dele, assim, e não sei por que é ele, tá? Porque não tem nada a ver com viés político, nada disso. Mas, assim, acho que só porque é uma empresa que é familiar, que tu assim, consegue que tu vê visualizar e a eu possibilidade. fico pensando, gente, se eu passo esse perrengue todo, Imagina esse velho. Imagina ele, assim. Porque a gente sabe que são os mesmos desafios, Claro. né? São os mesmos. E que é muito difícil. E eu gosto de dizer também para as minhas alunas que quando a gente cresce um negócio do zero, vai ter um preço a ser pago. Né? É muito diferente quando a gente nasce num berço de ouro, quando a gente tem contatos muito que veio da nossa família, quando a gente já tem um posicionamento no mercado devido a outras pessoas que vieram antes da gente. Quando a gente quer da nossa casinha, humilde, da nossa jornada por si só, criar algo grandioso, isso vai ter um preço financeiro e mental. Isso. E se a gente não souber se munir, eu recebi aqui o proprietário da Botânico, o Emerson. E ele veio de uma realidade que a família dele, por mais de 10 anos, tem, né, ainda, o Pasmania, que é uma grande franquia de pastel lá do Rio Grande do Sul. E ele me trouxe, assim, que ele usou essa jornada, essa realidade da família dele, para falar, ok, o que eu vou fazer de melhor agora? E por conta disso, ele conseguiu com mais facilidade entrar no negócio gastronômico, mas ele passou pelos mesmos desafios. Sim. Ele teve que bater na mesma tecla que os pais dele lá no início tiveram que bater. Então, a gente tem que pagar um preço, independente de onde a gente veio, mas principalmente quando a gente vem do zero, de que a gente vai lá na frente. Imagina você não é munida mentalmente e você vê lá o seu custo mensal de imposto, de salário, de tudo que você tem, os teus boletos em aberto. E você não tem aquela mente fortalecida para falar, não, vai dar tudo certo. E eu vou conseguir, sempre deu certo. E então, se fortalecer, eu entendo que é de suma importância. E também entender que esse é um preço até que baixo pela realidade de onde a gente vem. E crescer dói e dá trabalho. E dá muito trabalho, né? E aí tem que entender que quanto mais a gente cresce, mais trabalho e mais responsabilidade a gente tem, né? Hoje eu não faço mais parte da operação do cachorrão, né? Só mais das estratégias. Hoje eu consigo viver a vida que sonhei um dia, assim, de ter mais qualidade de vida, realmente, por escolha, né? Talvez por ter decidido também desacelerar os meus negócios para ter mais qualidade de vida. Porque são escolhas, não tem. Tudo não terás. Não tem como eu querer viver uma vida hoje mais confortável e ter mais tempo de qualidade com a minha família e tá crescendo muito, muito, muito o meu negócio. Ou é uma coisa, ou é outra. As duas não tem como ter. Né? Porque precisa, de fato, de 100% da nossa entrega. Perfeito. Porque a gente também quer 100% do resultado, né? Exatamente. Exatamente. Bom, Tati, com isso eu gostaria que pra gente finalizar, você, do seu coração mesmo, desse um conselho, um insight, fala talvez de conforto para esse empresário que está assistindo a gente aqui e que está assistindo como uma forma de ter uma referência, assim como a gente tem do velho da van. A Tati é o velho da van, viu? Ai, gente, do cachorrão. Um dia eu vou conhecer o velho da van, tá? Então, você trazer esse conselho para quem está assistindo, poder sair daqui de alguma forma recarregado para voltar para a rotina aí com tudo e conquistar tudo o que almeja mais um pouco no seu próprio negócio. Eu acredito que é fazer tudo que eu falei, né? Mas resumidamente, assim, fazer o básico todos os dias bem feito, ter constância, né? Continuar fazendo o que precisa ser feito todos os dias, 1% melhor todos os dias. Não abandone a jornada, né? Não desista no meio do caminho.
curta os processos que um dia você chega lá. Bom, empresárias, essa foi Tati Lorenzi. Muito obrigada. Eu amei, gente. Eu falo demais, né? Se deixar, eu fico aqui um dia Mas inteiro coisas falando, boas que né? edificam as Sim, pessoas, sim. isso é o máximo. Eu adoro contribuir. O que eu puder, através da minha vida, contribuir. É isso. Maravilha. Obrigada. Bom, não esqueçam de se inscrever, de curtir e a gente encerra mais uma temporada com chave de ouro. Muito obrigada por acompanhar a gente até aqui e até a próxima.